Pascom Produções apresenta grandíssimo Diácono Rossini, minha saudação à minha mãe, meus irmãos aqui presentes. Acredito que tem que começar por aí, porque nós somos filhos inseridos dentro de uma família, e esta família também é família de sangue, família eclesial, onde no início da nossa caminhada trilhamos os primeiros passos aqui nesta comunidade, hoje com outro aspecto, mas com a mesma essência. É interessante a proposta da temática reflexiva. Evoca para Nossa Senhora o reflexo do amor de Deus. E o texto do Evangelho vai falar sobre realidades que vemos e realidades interiores. Mas tudo é precedido por uma atitude de irreverência da parte de um hóspede chamado Jesus. Fazendo o que os outros fazem, sem o sentido do que se busca, é vazio. Jesus olha para a prática da purificação, provocativamente, come sem lavar as mãos. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem muita coisa que deve ser preocupada, e não apenas com a superficialidade, a aparência das coisas. Jesus está falando de valores maiores, que mexem com as balizas de nossa formação. Você está preocupado porque eu estou sentado sem lavar as mãos? Que a sua exterioridade reflita o que tem dentro do seu coração. E complementa: dê esmola, e sua vida será aceita por Deus. Não tem para onde correr. Fazer uma religião de aparência, de faz de conta, sem coragem de se misturar onde Deus está gritando, é viver como os fariseus. Deus fala de inúmeras formas, de vários modos. Vocês estão refletindo a palavra de Deus ao longo desse novenário, mas tem que estar com os olhos aqui e a percepção do entorno para poder rezar com a vida. Sentir onde Deus está necessitando de nossa presença. Tão interessante. Para poder interpretar o que Maria foi reflexo, preciso conhecer a Deus. E Jesus, em sua missão, teve apenas esse objetivo: apresentar o reino de Deus. Mas não é uma teoria, ou uma agremiação, ou uma escolha de prediletos para excluir os demais. Toda a ação evangelizadora do Cristo é uma evangelização prática. Lendo os evangelhos, percebemos o rosto de Deus naqueles que Ele trouxe para o centro, que tirou da periferia, da exclusão e deu a dignidade. Quantas pessoas Jesus se misturou? Pessoas que até então
em uma visão elitista, era considerado como a escória da comunidade e da sociedade. Deus não tem vergonha de se misturar com os pequenos. E a cada passo, a cada sinal que realizava, apontava os milagres na pessoa que recebia e toda uma gama de reflexão e transformação para aqueles que estavam ao redor. Isso se chama pedagogia da inclusão. O jeito de ensinar na prática, e muito mais do que falar de uma teoria, experimentar Deus na vida. E olhe que esta ação, ela é por demais provocativa. Mexe com as nossas estruturas, com as fórmulas conceituais que já trazemos desde criança, e nos impulsiona na incerteza, até correndo os mesmos riscos que o próprio Jesus correu, de ser mal compreendido, de ser criticado, de ser excluído ou excluída da comunidade, porque agiu de forma não segundo as normas e as etiquetas, mas com a linguagem do imperativo da vida. Esse Deus ternura e sensível, desde a criação, vem apresentando a sua predileção para todos nós. E de inúmeras formas e vários modos, falou aos antigos, chamando o povo à liberdade, combatendo com o braço forte aqueles que faziam oposição à liberdade, à esperança. E na plenitude dos tempos, quis Deus olhar para uma personagem, também criatura sua, mas toda mimosa e bonita. Alguém que ao olhar, ele reconhecia a primeira intuição. Era assim que deveria ser todo homem e toda mulher, servo de Deus. E olha para Nossa Senhora e se enche de alegria, porque certa vez tinha dito um refrão, que era imagem e semelhança de Deus. Se os antigos pecaram, os nossos pais primitivos, Adão e Eva, ela reflete a própria imagem de Deus, toda pura e bela. E Maria é repleta da graça cumulante, da ação salvífica do Pai, e nela se faz presente Jesus Cristo. Não dá nem como misturar, mas é importante a missão de cada um. E veja que Nossa Senhora, para refletir o amor de Deus, ela não olha para si, mas reflete o amor de Deus através daqueles que precisam da intervenção e da ação de Deus na vida. Pode pegar toda a Sagrada Escritura e observar que nada ela aponta para ela. Como a gente chega em casa e olha no espelho, a gente vê que está diante de nós, até um pouco o inverso. Mas Maria, ela se torna esta referência que ao olhar para ela se vê a própria imagem e o projeto de Deus. Está lá, serena. Deus encontrou em Nossa Senhora campo fecundo para se fazer presente. Assim, ao oferecer a sua vida para ser um canal da comunicação entre o céu e a terra, Maria vai apresentando na história o próprio Deus na sua própria realidade. Ainda de forma não visível, nós temos todo aquele cenário em que valoriza o aspecto da oração, que aponta a importância da comunidade,
que vai levar a esperança aos que aguardavam a intervenção divina. A Nossa Senhora, ainda levando esta esperança aos que precisam. Para as comunidades, de modo especial os necessitados, você ainda vê aquele cenário bonito entre Isabel e Maria. Alguém consegue ver algo? Não. As crianças ainda estão dentro de suas mães, mas ao contemplar Maria, a alegria de Deus se vê na própria imagem da serva de Deus. Isso é interessante, porque ela é este canal que leva a própria ação de Deus aos que necessitam. E alguém podia dizer: tá bom, já completou a sua missão. Mas não, ela continua a agir e levar a palavra de Deus em outros contextos fecundos da transformação e da necessidade da vida. Na dimensão religiosa, na sua aldeia, na sua comunidade, ela é quem está apresentando como deve ser a vida humana, a realidade divina presente em Jesus Cristo, homem e Deus. E essa ação continua. O que Jesus aprende do ser gente, a sensibilidade que ele tem, aprende sua mãe e sua família. É importantíssimo essa célula. Deve ser valorizada, deve ter sua dignidade própria, a realidade familiar. Jesus aprendeu em uma família. E ele vai agora tomando como reflexo aquela que foi o reflexo do próprio Deus. É o espelho, o que a gente chama hoje de testemunho. Jesus aprende em família como deve agir entre os irmãos. E Maria é aquela mestra que vai abrindo os horizontes, o caminho, falando da vida ao próprio autor da vida. Mas chega um momento em que ela vai recuar. Por quê? Porque tem que apresentar alguém à comunidade. E na sua singeleza e humildade, Jesus assume o protagonismo após o batismo. E ela vai continuar a ser esta ponte e esta referência de apoio ao seu filho. Você observa Maria como uma boa discípula. Quando se olha para Nossa Senhora, consegue perceber o canal que deve chegar a Jesus Cristo. Com certeza se alegrou com os sinais que ele realizou. Ficou maravilhada com as palavras que saíam da boca de seu filho. A literatura bíblica não fala nada a respeito disso. Mas não precisa nem tanto fazer referências, porque diante da comunidade se reconhece aquela que é a cara do filho. E alguém lá em Bodas de Caná diz: vem cá, olha a situação aqui, como é que a gente está. Nossa Senhora entende a necessidade da comunidade, mas só pediram a ela porque ela era próxima da imagem de Deus. E ela vai e diz: não tem mais medo. Está sem alegria a festa, estão tristes. E Jesus vai dizer que a hora ainda não chegou, mas vai ser atento à palavra de sua mãe e faz o seu primeiro sinal. Minha gente, é importantíssimo ter a referência de Nossa Senhora no contexto da comunidade de fé. Veja como é importante. Deus não usa as pessoas e joga fora. No momento de dor, de sofrimento, quem é que Jesus vai encontrar além para a sua realidade conclusiva? Através do rosto de sua mãe, ele vai encontrar a ternura para enfrentar os outros momentos. Não é assim que a mãe faz?
Ela não apresenta seu rosto não só nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade. Está Maria, segundo João, aos pés da cruz, serena, contemplando o aspecto maior do amor, da doação sem limites. E a sua missão de ser a imagem, o reflexo do amor de Deus, não se conclui nestas atitudes. Tome o texto dos Atos dos Apóstolos e você vai encontrar a necessidade de observar alguém que possa unir a igreja. E lá no cenáculo está Maria como sendo a própria referência do amor de Deus entre os irmãos discípulos, congregando na fé e na unidade dos que estavam dispersos. Olhavam para Maria e permaneciam unidos. No texto de Pentecostes, que é outra manifestação da ação de Deus, a descida do Espírito Santo, a inauguração da igreja, quem é que estava presente lá? Maria, sendo o rosto materno de Deus, para ensinar esta visibilidade do seu projeto, a igreja a caminhar com fidelidade, segundo o exemplo do seu fundador, Jesus Cristo. E se fôssemos continuar na literatura bíblica, poderíamos apresentar muitos outros exemplos. Mas o próprio Jesus disse que se fosse escrever tudo o que ele falou e o que fez, não caberia nos livros do mundo inteiro. E aí a gente observa a continuidade do rosto de Deus ao longo da história. Os títulos, as intervenções de Nossa Senhora, tudo como que uma mãe que não se cansa de salvar a cada um de nós que somos filhos do Filho Jesus. Ela continua a ser esta visibilidade do próprio Deus em nossa comunidade. Pode fazer a pesquisa aqui entre nós, na formação rudimentar catequética que nós aprendemos dentro de nossas casas, tudo foi aberto pelo exemplo de Maria. As primeiras orações que se fala a respeito de Deus é por intercessão de Nossa Senhora. O menino e a menina aprendem logo de imediato, depois de fazer o sinal da cruz, a oração da Ave Maria. E nós sempre temos, pelas nossas devoções, a nossa sensibilidade, a referência de Maria em nossos lares. É uma imagem, é um quadro, é uma pintura, tudo não aponta para ela, mas aponta para aquele a quem ela serviu. E nós católicos temos muita clareza em relação a isso. Toda prece, toda oração que se faz a Nossa Senhora ou aos santos, é a Deus que se dirige, por intercessão e do exemplo de Nossa Senhora. Então, é este reflexo que é infinito, assim como é infinito o próprio reflexo de Deus. E ela assume uma condição necessária para os nossos dias, que é o aspecto da referência. Você quer imitar alguém? Você tem alguém como exemplo que você quer trilhar a sua vida? É a grande crise da sociedade moderna. Quem você vai tomar como espelho? Observamos até dentro das nossas famílias os desastres, os arranjos, os filhos quase que não têm mais como espelhar a vida em seus pais. Observam a indiferença entre os esposos,
observam o aspecto da separação, da violência do lar, do mundo da droga hoje que está presente. E essa geração vai sendo formada com os exemplos que observa. E quantas vezes, por não achar de valores, de exemplos, de virtudes que pode ser encontrado dentro da comunidade, é fundamental ter a referência para a nossa vida. É por demais grandioso encontrarmos exemplos dentro de nossa sociedade, para que a gente possa dizer: quero ser igual àquela pessoa, porque eu vi naquela pessoa algo de bom, algo que deve ser almejado, algo que deve ser alcançado. E Maria, esta personagem, toda doação, toda servidora, que está aí não para apontar para si, mas para apontar para seu Filho Jesus Cristo. E a igreja de hoje tem que ouvir mais o que Deus tem a falar. Nós precisamos hoje, como nunca, ter uma experiência prática de uma fé madura. É muito bom estar aqui reunido, mas diante do necessitado, diante de alguém que bate a nossa porta, qual é a nossa resposta? O que estamos fazendo para transformar a vida? O que é que corresponde às ações externas daquilo que nós acreditamos? Já se diz, as palavras elas são bonitas, mas o testemunho convence. E a igreja tem que despertar para esse refazer de sua ação. Hoje fica muito presa às dimensões celebrativas das externidades. Pouco se fala do compromisso social com a causa dos pobres, onde Deus está gritando. Sair dos bancos, abraçar a evangelização, a missão, não ter vergonha de se misturar com os pobres, que às vezes não está nem tão longe de sua casa, mas que está ali e às vezes por termos insensibilidade, achando que não tem nada a ver com a nossa vida. Jesus disse: hipócrita, estão apenas vivendo a externidade e não conseguem dar um passo além. Tão bonito quando Maria interpreta a ação social da igreja através de seu canto dos magníficos, quando faz uma análise sociológica da realidade e percebe que Deus está sendo privado do encontro dos mais necessitados. Derrubou os poderosos seus tronos, elevou os humildes, saciou de bens os famintos, despediu os que acumulam e ficaram de mãos vazias, e saciou aqueles que necessitavam. Sinceramente, uma experiência de Deus privada de um contato com os necessitados deve se questionar. A igreja tem que provocar o povo para sair dos bancos, para poder traduzir em gestos concretos o que a fé imprime em nossos corações. Rezar, sim, mas rezar com a vida. Falar de Deus em todo momento, mas falar com o testemunho e com a prática. Então recorremos a esta Senhora nossa, que apresenta no seu rosto a figura dos excluídos, dos pobres, dos sofridos e escravizados do seu tempo. Hoje com uma linguagem diferente,